Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 15 de outubro. Quero iniciar hoje a nossa reflexão cumprimentando aos professores, as professoras pelo seu dia. Esta profissão tão importante que marca a vida de todos nós. Que Deus abençoe cada um de vocês, professores e professoras, neste dia que também é dedicado a Santa Teresa d'Ávila. Prosseguindo nosso caminho com o evangelista Mateus, nós hoje vamos refletir sobre o capítulo 19, versículos 16 a 30. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus, diz Jesus. Quem irá proclamar para nós o evangelho hoje será a Liciana, da comunidade Nossa Senhora das Graças, no Ancorado, na cidade de Rosário da Limeira, Minas Gerais. Vamos então acolher a palavra, preparando bem nosso coração através da canção que a Elzinha preparou para nós. O rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eis que alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Mas se você quer entrar para a vida, pratique os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho. Honre pai e mãe, e ame ao próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse: Tenho praticado todas essas coisas. O que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, doe aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ao ouvir isso, o jovem foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Eu lhes garanto, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: Então quem conseguirá salvar-se? Olhando para eles, Jesus disse-lhes: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, lhe respondeu: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Jesus lhes disse: Eu lhes garanto a vocês que me seguiram. Quando todas as coisas forem renovadas e o Filho do Homem sentar em seu trono de glória, também vocês hão de sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá
como herança a vida eterna. Muitos dos últimos serão os primeiros, e muitos dos primeiros serão os últimos. Como o jovem do texto, todo jovem tem boa vontade e anseia por experimentar plenamente a vida. Ora, este quer exatamente isso, a vida em plenitude, que é a vida eterna ou vida de Deus em nós. Que deve fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lembra que deve observar os mandamentos e dar especial atenção àqueles que tratam da relação com o próximo, porque a nossa relação com Deus depende da nossa relação com o próximo. Ora, o jovem já cumpria tudo isso, mas quer mais. Então vem o supremo desafio: vender tudo o que possui, dar o dinheiro aos pobres e depois colocar-se no seguimento de Jesus, isto é, na busca da justiça. Nada mais que escolher radicalmente a pobreza. O jovem resiste a este desafio. Vai embora triste, porque ele era muito rico. De fato, qual é o rico que queira se tornar radicalmente pobre para se unir aos pobres e lutar pela justiça? Como diz Jesus, mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. O espanto dos discípulos leva Jesus a explicar: só a compreensão do projeto de Deus, que é a justiça que traz liberdade e vida para todos, pode levar alguém a escolher ser pobre com os pobres, com os quais o projeto de Deus triunfará e todos poderão finalmente ser felizes. Esse é o caso dos discípulos. Deixam tudo para seguir a Jesus. O que vão ganhar? Por enquanto, apenas a alegria de se entregar à causa da justiça. Mas quando o reino chegar, eles se sentarão no tribunal para julgar toda a injustiça. E então virá o reino, onde todos terão abundantemente tudo o que necessitam. Então o sentido da vida será pleno, pois a experiência da fraternidade e da partilha fará descobrir o que é, afinal, a própria vida de Deus. Os discípulos escandalizam porque, naquele tempo, muitos associavam a salvação à oferta. Quanto maior a oferta, mais próximo está do reino de Deus. Mas Jesus mostra um caminho contrário. Basta a gente lembrar do episódio da oferta da viúva. Os ricos trazem grandes ofertas e ela apenas uma moedinha. Mas ela deu mais do que eles. Então, a oferta de si, a oferta do coração, é isso que conta para Deus. A capacidade de se entregar totalmente a Deus, colocando-se a serviço do seu reino. É preciso fazermos isso. É preciso termos a coragem de nos despojarmos daquilo que é periférico para assumirmos o essencial. Muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque a riqueza rompe com um dos elementos básicos, centrais do reino de Deus, que é a partilha. Quem é muito rico é porque acumulou, e quem acumula junta o que não é seu, porque Deus criou o mundo de maneira tão equitativa, mas quando alguns juntam, faltam para outros. A riqueza que vai além da necessidade humana de viver uma vida digna, a riqueza que é acúmulo, a riqueza que é supérfluo, ela agride os pequenos, agride os pobres, agride a Deus. Que Deus então nos dê a graça de vivermos cada vez mais na simplicidade, levarmos uma vida de fato sóbria, sem desperdícios, sem acúmulos. Levemos uma vida em Deus. Sebastião Farinhada, Eliane, então com vocês. Olá, Frei Gilberto, bom dia, Farinhada. Bom dia a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha e reza conosco nessa manhã. Paz e bem. Então, vivemos em uma sociedade que nos apresenta a apropriação e a acumulação como meta da existência. Somos o tempo todo seduzidos a comprar, 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 mesmo sem necessidade. É a sociedade do consumismo. A ganância gera exploração e opressão.
que geram violências econômicas, sociais e ambientais. Mas a verdade, farinhada, é que a sede em ter mais nunca se sacia. De um lado estão os dependentes consumistas, alienados, enganados, esvaziados em sua essência, coisificados. De outro lado estão os que lucram e se enriquecem com a ideologia do consumo exacerbado. Essa é a lógica do sistema capitalista que cria desigualdades, ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Isso ficou claro para a gente, farinhada, nesse período de crise e pandemia. Num país rico como o Brasil, nós temos 19 milhões de pessoas que foram condenadas à extrema pobreza e que disputam ossos para enganarem a fome. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé que reza com a gente. É isso mesmo, né? No diálogo com o jovem rico, Jesus propõe caminhos novos, contrário à lógica do capitalismo, a lógica capitalista. Ele propõe a partilha, o despojamento e a simplicidade de vida como base condição para aprender e a gente poder seguir Jesus nesse caminho do reino. O que Jesus propõe, na verdade, é o projeto de vida. O jovem rico, toda a sua trajetória, ele observava as leis, sabia dos mandamentos, porém não teve coragem de assumir o projeto de vida. E Jesus chama a gente, e chama os discípulos, chama você, chama Frei Gilberto, a assumir então o projeto de vida. Ponha então à sua frente dois caminhos diferentes, vida e morte escolherás. Ser sensato, escolhe a vida, parte o pão por as feridas, ser fraterno,